Melhores carros até R$42 mil para você comprar agora no início do ano. Tá pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções de compra? Então vem comigo que nesse vídeo tem várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididos em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, para o lazer, então mais bem equipados, mais espaçosos, com motores maiores. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para registrar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em fevereiro de 2023. E vamos começar aqui com o nosso primeiro da lista, Ford Ka Sedan SEL 1.0 12 válvulas flex câmbio manual, ano 2015, tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 41.546. Excelente veículo aí para começarmos nossa lista, equipado com motor TI VCT, né, o famoso 3 cilindros da Ford, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase para os dois comandos, potência de 80 cavalos na gasolina e 85 no etanol, e torque de 10.2 kg na gasolina e 10.7 no etanol. Números muito bons, eu diria, se tratando aqui de 1.0, 3 cilindros. E para um sedã compacto de 1.022 kg, a relação de peso-potência ficou em 12 kg por cavalo, adequada para sua proposta de ser um carro urbano, para você andar com um pouco mais de tranquilidade e economizando combustível também, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas IB5 de excelentes engates bem precisos, com certeza. E o porta-malas também tem boa capacidade, 445 litros. Dá para você levar bastante coisa nesse porta-malas. Se precisar eventualmente viajar com esse carro, dá para levar bagagens da família inteira. E aqui ele conta com banco traseiro rebatível e abertura da tampa por sistema pantográfico. Isso num carro compacto é raríssimo de ver. Então, ponto bem positivo com certeza. O sistema aqui não corre-se o risco de danificar as suas bagagens. Medida de pneus 95-55-15, bem comuns aí de encontrar para esse aro. E o consumo, um dos grandes pontos positivos desse carro. Falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade ele faz 8.9 km por litro com etanol e 13 com gasolina. Já na estrada 10.4 no etanol e 15.1 na gasolina. Dá para fazer até mais, dependendo da sua forma de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. E nessa versão SL, né, uma das mais bem equipadas, vem de série já com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina e assistente de partida em rampa. Aqui também uma lista de equipamentos focada em itens de segurança, que também são destaques nessa categoria. E o sistema de som vem com as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante também, bem completinho aí para a categoria e para o ano desse carro. E os pontos positivos de se adquirir um Ka Sedan, primeiro é o seu motor bem resistente e confiável se você cuidar bem dele, né? Aqui a atenção deve ser redobrada com relação à troca de óleo, que sob hipótese alguma deve fugir da especificação dita lá no manual do proprietário, pois aqui essa correia dentada ela é de longa duração porque ela trabalha imersa no óleo. Se você mudar as especificações, as características desse óleo, você pode comprometer em muito a durabilidade dessa correia. É algo para ficar ligado. Mas é um motor de desempenho ok para a categoria desse carro, excelente consumo de combustível, ótima lista de equipamentos, como eu disse, né, focada em vários itens de segurança de série nessa versão, além de um espaço interno condizente também com a categoria, até surpreende positivamente. Já tive a oportunidade de andar no carro desse também no banco de trás. E eu digo que o espaço interno dele ali é muito bom, bom espaço principalmente para os joelhos com certeza. Suspensão confortável e estável, é um carro que passa certo conforto a bordo e ao mesmo tempo curva com certa segurança, tranquilidade, não é uma suspensão boba, molenga, nada disso. Porta-malas de excelente capacidade, ao mesmo tempo em que tem dimensões externas um pouco mais compactas, então
ótimo para o trânsito urbano com certeza, e é um carro de ótima relação custo-benefício, né? Pelo valor que ele cobra e pelo que ele entrega, pode ser uma excelente opção de compra com certeza, mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. O step é em medida diferente das rodas principais, né? Aqui ele é na medida 175/6514, então se precisar rodar com esse step, tenha uma atenção redobrada porque o comportamento dinâmico do carro vai mudar um pouco. Existem relatos de falha no fusível do eletroventilador que, se ocorrer, aí sim esse motor pode entrar aí numa condição de superaquecimento e infelizmente não tem ponteiro de temperatura no painel para você acompanhar uma mudança que ele tiver, só vai ter uma luz de aviso caso ele ultrapasse a temperatura. Então, acendeu a luz vermelha de temperatura do líquido de arrefecimento, pare e desligue o motor imediatamente. Além disso, o botão do computador de bordo é mal localizado, fica no quadro de instrumentos para você mudar e zerar as funções, o que não é legal. É um carro que não é homologado para receber reboque, carretinha, foi mal avaliado pelo Lat NCAP, então não é dos mais seguros em caso de colisão, e a revenda dele pode ser um pouco mais difícil, né, pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem aqui no Brasil. As pessoas acabam tendo um pouco mais de receio de comprar um carro desse e futuramente faltar peças, né, ser difícil de encontrar. Então acaba se desvalorizando um pouco mais e sendo um pouco mais difícil de revender frente aos seus concorrentes. Mas se você quiser pegar um carro com melhor facilidade de revenda, dá para pensar aqui no Volkswagen Fox Prime 1.6 8 válvulas flex manual 2013 por R$ 39.166. Ainda sobra uma grana ali do nosso orçamento de R$ 42.000 para você fazer uma revisão assim que pegue esse carro. Aqui ele equipado já com o motor EA111 atualizado, né, o VHT, de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. Inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, detalhes técnicos, projeto, padrões construtivos, tudo que você precisa saber antes de comprar um carro com esse motor, defeitos também que ele pode apresentar. O link está aparecendo aqui em cima, mas resumindo aqui em números, ele tem a potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol. E torque de 15,4 kg na gasolina e 15,6 no etanol. Hatch compacto de 1.046 kg, então a relação de peso-potência fica em 10,1 kg por cavalo. Desempenho aqui melhor, com certeza. E o câmbio é MQ200 de excelentes engates, bem justos, precisos, muito bom, com certeza. Porta-malas infelizmente é pequeno, 260 litros de capacidade, mas conta com banco traseiro rebatível, corrediço e opcional de ser bipartido. Mas pode se tornar um carro aí bem versátil. O rebatimento desses bancos aqui ele é um pouco diferente. Ele vai inteiramente para frente, fica encostado ali nos bancos dianteiros. Então dá para transformar esse carro quase que num furgãozinho ali para você levar bastante coisa se precisar. Medidas de pneus 95/5515, as mesmas lá do K-Sedan, né? Então pneus bem comuns aí no mercado. Consumo na cidade 6,6 no etanol, 8,6 na gasolina. Na estrada 8,5 no etanol e 11,1 na gasolina. Aqui, em dados de ficha técnica, é um carro de consumo mais elevado. Mas também é outro que, se você souber levar de forma tranquila, não tiver muita pressa, dá para conseguir médias bem razoáveis com certeza. E a lista de equipamentos vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS e faróis e lanternas de neblina. E os opcionais de vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, entregava as conexões de CD, USB, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Então, dica para pegar um carro desse, tente pegar ele com o máximo de equipamentos possível, né? Olha só, de série não tinha nem vidro elétrico. Então, se você pegar um aqui só com os itens de série, vai ser mais difícil de revender. Recomendo pegar, olha só, pelo menos aí com um trio elétrico completo, ar-condicionado, que também é importante, facilita bastante a sua revenda, melhora a sua comodidade, a sua conveniência a bordo também. E como pontos positivos de pegar um carro desse, tem o seu motor também bem resistente e confiável, se você cuidar bem dele também. É um motor que não aceita outro óleo que não seja o recomendado lá no manual do proprietário. Aqui para esses EA111, né, até 2013, é a norma VW50200.
E para falar mais em detalhes sobre quais as viscosidades que atendem a essa norma, já fiz um vídeo completo também que eu vou deixar aqui em cima, mostrando lá qual óleo correto você pode utilizar nesses motores. Além disso, é um motor de bom desempenho quando você precisar, carro de ótimo espaço interno, teto alto, muito bom para pessoas mais altas ali no banco de trás. Lista de equipamentos, se pegar com os opcionais disponíveis, ela é bem completinha com certeza. Engates do câmbio são bem justos, precisos, bom ponto positivo. Carro de posição mais alta de guiar, para quem gosta ali de uma pegada mais de um SUV, ele lembra um pouquinho, né? A alavanca de marchas fica um pouco mais baixa ali, você se senta numa posição mais alta nesse carro, o que é legal. Além disso, de ótima estabilidade, carroceria que não rola com facilidade, bem rígida, então passa bastante segurança aí nas curvas. E é um carro de boa revenda, com certeza. É um carro bem procurado no mercado, com ampla oferta de peças aí de reposição, então sem problemas, com certeza. Pontos negativos, o porta-malas é pequeno, acabamento costuma fazer ruído ali de plástico batendo, né? Isso aí é normal. Painel, forro de porta apresentam ruídos com certa facilidade. Rolamento de roda traseiro pode ser um pouco mais caro se der problema, assim como os coxins dos amortecedores dianteiros. Aqui esses coxins você deve colocar ou originais ou de primeira linha. Se colocar paralelo não vai durar muito, vai ter que fazer o mesmo serviço 2 vezes, então algo para ficar ligado também. Coluna A é mais larga, dificulta um pouco a visibilidade ali em cruzamentos, em situações de ultrapassagem, fique ligado nesse detalhe. Pneus são de perfil baixo e a suspensão tem uma calibragem um pouco mais durinha, não chega a ser um Honda, né, um Fit, um Civic, mas é voltado um pouco mais para estabilidade, então é um carro que pode ser desconfortável, pode ter uma batida um pouco mais seca ali dependendo da rua e estrada que você pegar. Mas se você achou o consumo do Fox um pouco elevado, que é um carro mais econômico, pode pensar também aí num Toyota Etios Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex manual 2014. Tabela FIP está em R$ 41.943, praticamente na nossa linha de corte aí. Equipado com motor 2NR FBE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente. Aqui ele ainda estava na sua primeira fase, então potência de 92 cavalos na gasolina, 96 no etanol e torque de 3,9 kgfm em qualquer combustível. Aqui ainda antes da atualização, então ainda não contava com variador de fase. Mas é um carro leve, 980 kg, então a relação de peso-potência ainda fica em bons 10,2 kg por cavalo. Desempenho bem adequado em se tratando de 1.5. O câmbio é manual de 5 marchas, os engates são precisos ali na medida do possível, não chega a ser um Volkswagen, mas agrada bem no dia a dia, com certeza. Porta-malas tem excelentes 562 litros de capacidade. É difícil um sedã médio ter porta-malas maior que esse sedã compacto aí. E ainda conta com banco traseiro rebatível. Medidas de pneus 185/60/15, também aqui não são das mais difíceis de encontrar, dá para encontrar com preços na média aí para aro 15 com certeza, e o consumo na cidade fica em 8,4 no etanol e 11,9 na gasolina, na estrada 9,3 no etanol e 14 na gasolina. Carro bem econômico com certeza. E a lista de equipamentos, versão top de linha, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, além de duplo airbag frontal, ABS e faróis de neblina. E o sistema de som conta com leitor de CD e USB. Aqui faltou alguns itens, na minha opinião, que seriam importantes de ter, né? Ainda mais se tratando aqui de um carro já 2014, mas para a categoria também, infelizmente, não dá para exigir muito mais que isso. Mas como pontos positivos principais, tem o seu motor bem resistente, confiável, um dos mais confiáveis aí do nosso mercado, com certeza, com boa oferta de peças, preços na média, nada de exagerado para você manter aí, realmente um motor feito para durar, de bom desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, excelente espaço interno e porta-malas também não tem nem o que dizer, né? Capacidade mais que suficiente para fazer viagens aí com a família toda, mais bagagens, sem maiores problemas, ao mesmo tempo em que é um carro de dimensões externas mais compactas, ainda é um sedã compacto, então bom para o trânsito urbano e bem procurado no mercado, apesar de estar com um preço um pouco mais acessível hoje em dia, mas é justamente porque ele entrega menos do que os seus concorrentes. Por exemplo, né, falta itens aqui como retrovisor elétrico e computador de bordo, não tinha nem como opcional aqui nesse ano modelo.
Além disso, o acabamento não é dos melhores, né? Plástico duro para todo lado, apesar de não ser tão ruidoso, mas não é um acabamento aí de boa qualidade, de boa textura dos materiais. Barra estabilizadora, tem relatos de quebrar com facilidade, né? A barra traseira, e isso você percebe facilmente porque ela começa a fazer realmente barulho lá, acaba incomodando e você tem que trocar. Quadro de instrumentos não tem uma leitura muito clara, muito objetiva, né? Ele ainda é aquele primeiro modelo, né, que vinha com o quadro de ponteiros ali no painel central, de difícil visualização, as informações ficam um pouco mais distantes. O macaco para içar o veículo, né, caso você precise trocar um pneu, fica embaixo do banco do motorista, né, de ruim acesso. O design também foi bem polêmico aí na época do lançamento desse carro, muita gente não gostou, principalmente ali da dianteira, mas isso também é de gosto particular. Embreagem é de acionamento pesada, ela ainda é a cabo, então pode incomodar ali para você rodar no dia a dia, né, no trânsito mais pesado, precisar rodar muito com esse carro. E as portas não travam automaticamente quando o veículo entra em movimento. Então, são alguns detalhes que vão fazendo com que as pessoas escolham outros em vez desse. Por isso, acaba ficando aí num preço um pouco mais acessível, apesar de ser um excelente carro, bem resistente, confiável e bem econômico também, como vimos. Mas se você quer um carro ainda mais espaçoso internamente, dá para pensar no Nissan Versa SL 1.6 16 válvulas flex manual 2014 por R$ 40.470. Aqui equipado com conhecidíssimo motor HR16DE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 111 cavalos e torque de 15,1 kgfm em qualquer combustível. Peso de 1.069 kg, outro sedã compacto aqui, mas por ter um motor até bem potente, a relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. Outro aqui que vai ter um desempenho bem satisfatório. Aqui é um carro de transição interessante para você utilizar no dia a dia e ainda fazer longas viagens com ele se precisar. Câmbio manual de 5 marchas, os engates eles são na média, né? Lembra bastante ali os Peugeot, os Renault, não são dos mais leves, mais precisos, mas também tá longe de ser um câmbio bobo ali, com certeza. Porta-malas tem 460 litros de capacidade, dá para levar bagagens de todo mundo aí. E conta com banco traseiro rebatível e bipartido, então dá para levar 1 ou 2 passageiros e ainda aumentar a capacidade de carga se você quiser. Medida de pneus 856515, aqui perfil um pouco mais alto, tentando visar um pouco do conforto ao rodar. E o consumo fica em 7,8 km por litro na cidade com etanol e 11,7 com gasolina. Na estrada 9,3 com etanol e 13,9 com gasolina. Para 1,6 aqui eu diria que é um carro bem econômico com certeza. E a lista de equipamentos na versão top aqui, né, a SL, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos para todo mundo, faróis de neblina e Isofix. Porém, o sistema de som aqui ele é mais simples, conta apenas com um CD player aqui nesse ano modelo de 2014 também. Depois viria um sistema mais completo. Mas, como pontos positivos, tem a sua robustez, confiabilidade mecânica, outro motor aqui dos mais confiáveis do mercado, com certeza. Preços de peças aqui já, alguma coisinha ali foge um pouco da média, mas nada que torne esse carro inviável de manter. É um Nissan, né? Geralmente tem algumas peças ali um pouco mais caras, mas dá para manter ainda com certa tranquilidade. O importante aqui é que é um motor bem confiável, resistente, que trabalha com corrente de distribuição, então a manutenção a menos para você se preocupar. De ótimo desempenho aliado a um excelente consumo de combustível, excelente espaço interno para quem vai no banco traseiro, é o maior da categoria e maior que muito sedã médio também, com certeza. Carro de boa capacidade de porta-malas também, bancos são confortáveis e por essas e outras razões se torna aí um carro de excelente custo-benefício. Como pontos negativos, preços de peças de acabamento podem ser um pouco mais caras também, né? Assim como algumas peças mecânicas. Isso pode fazer o seguro desse carro ser um pouco mais elevado. O tanque de combustível é pequeno, é de apenas 41 litros de capacidade, mas como é um carro bem econômico, a autonomia acaba ainda não ficando das mais prejudicadas. Além disso, o acabamento ele é apenas ok para a categoria, não espere materiais ali de excelente qualidade. Nessa primeira geração do Versa, né, o carpete ele também não tinha uma boa qualidade, é um carpete um pouco mais fino, que costuma
costuma soltar com certa facilidade. Botão do computador de bordo é outro aqui que vem também instalado lá no quadro de instrumentos, né? Ergonomicamente não é das melhores soluções. Vidro elétrico tem One Touch só para o motorista e não tem sistema de anti-esmagamento e nem fecha juntamente com o alarme, então tem que ficar ligado aí na utilização desses vidros elétricos. Também outro carro que não é homologado para receber reboque e por essas razões é um carro que se torna um pouco mais desvalorizado. Apesar de ter muitos pontos positivos, é um carro de revenda um pouco mais difícil. Mas passando agora para a segunda parte do nosso vídeo, vamos falar de carros agora de porte um pouco maior, mais voltados para viagens. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui do quinto da lista, tem a opção do Honda City LX 1.5 16 válvulas Flex Manual 2011 por R$ 41.565. Aqui ele é equipado com motor L15A, né, o mesmo lá do Fit que ficou por anos aí na linha Honda, né, é a mesma base que equipa os Honda 0 km até hoje. Então, motor projetado aí bem à frente do seu tempo, realmente feito para durar. De comando simples no cabeçote, porém acionado por corrente e com variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui já no modelo VTEC, de 115 cavalos de potência na gasolina, 116 no etanol e torque de 14,8 kgfm em qualquer combustível. Esse carro pesa 1.122 kg, aqui já é um compacto premium. Então a relação de peso-potência fica em 9,7 kg por cavalo. E o câmbio manual de 5 marchas tem excelentes engates bem justos, bem precisos, bem semelhante aos Volkswagen. E o porta-malas conta com excelentes 506 litros de capacidade e bancos traseiros rebatíveis e bipartidos se você quiser aumentar ainda mais essa capacidade de carga. Medidas de pneus 175/65/15, aqui já são medidas não das mais comuns para aro 15, pode ser um pouco mais caro aí do que a média. Consumo na cidade, 7,6 no etanol, 10,9 na gasolina. Na estrada, 8,7 no etanol e 12,5 na gasolina. É um carro que tem uma certa fama de ter um consumo de combustível um pouco mais elevado, mas eu vou explicar o porquê disso mais à frente nesse vídeo. Porém, na prática, dependendo da sua forma de guiar, é um carro que vai te proporcionar médias aí bem interessantes de consumo. Dá para chegar ali nos 14,5 na estrada com gasolina, com certeza. E nessa versão LX de entrada, vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo. E o sistema de som conta com leitor de CD e entrada USB. Pontos positivos de pegar um City aí desses primeiros fabricados: é o seu motor bem resistente, confiável, realmente feito para durar, com boa oferta de peças, nada aí de problema para você encontrar peças para esse carro, preços na média, bom desempenho, consumo de combustível ok, se tratando aí do porte desse carro, do motor, da cilindrada que ele entrega, ótimo espaço interno também, com certeza, assim como o acabamento, bons materiais utilizados ali, bancos com bom revestimento, bem confortáveis, com certeza, porta-malas de excelente capacidade, lista de equipamentos ok aqui se tratando da categoria, assoalho traseiro é quase plano, então ótimo espaço ali, principalmente para os pés de quem vai no banco traseiro. Estabilidade também exemplar, é um carro que curva com segurança, com tranquilidade, apesar de ter eixo de torção na traseira, né, que é um sistema semi-independente, né, mas ainda assim é uma suspensão que passa bastante segurança. Também é um carro bem avaliado pelo Lat NCAP em caso de colisão e bem valorizado hoje em dia, é um carro que não cai de valor com facilidade, então tá até num preço um pouco mais alto, né? Você pega, olha, um City 2011 no preço de um Etios, um Versa 2014, né? Um Car Sedan 2015. É claro que o City aqui tem um porte ligeiramente maior, não só de dimensões, mas também em um pouco mais de requinte comparado com os anteriores. Mas ainda assim é um carro mais caro um pouco também, né? Esse é um dos seus pontos de atenção. Além de ter step de uso temporário,
A frente é um pouco baixa, cuidado para não raspar aí nas entradas e saídas de rampas. Tanque de combustível aqui é pequeno, 42 litros de capacidade. Aqui ele tem um consumo um pouco mais elevado comparado com o Versa. Então acaba que a autonomia aqui no City fica um pouco mais prejudicada. É um motor que exige ajuste periódico preventivo de folga de válvulas, que se você não fizer ali no prazo determinado pela montadora, aí sim esse motor pode passar a gastar mais combustível e até perder potência. Além disso, falta ponteira de temperatura ali no painel, que eu considero importante que tenha. Outro carro aqui que não é homologado para receber reboque, e ele utiliza faróis de foco simples, né? Então, quando você acionar o farol alto, o foco do baixo vai apagar. E isso prejudica um pouco ali a visibilidade mais próxima do veículo. Mas se você gosta de monovolume, carros com mais espaço interno, carros com teto mais alto mesmo, de fato, dá para pensar no Fiat Idea Essence 1.6 16 válvulas flex manual 2015, olha só, dá para pegar bem mais novo que o City e mais barato ainda. Um carro desse hoje está avaliado em R$ 39.727. Aqui ele é equipado com motor e-torque, né, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente, de 115 cavalos na gasolina e 117 no etanol, e torque de 16,2 kg na gasolina e 16,8 no etanol. Aqui temos um carro de 1.260 kg, já um pouco mais pesado ainda. Então a relação de peso-potência ficou em 10,8 kg por cavalo. O desempenho aqui ele vai ser no limite, infelizmente. O câmbio é manual de 5 marchas, é o C510, bem dimensionado para esse motor, porém é um câmbio de engates mais imprecisos, é uma alavanca realmente mais boba ali, que você tem que se acostumar um pouco com a direção ali, a posição das marchas em um primeiro momento. O porta-malas conta com 380 litros de capacidade e bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Então, aqui é uma capacidade de carga ok apenas, né? Temos que lembrar que estamos falando de um monovolume, né? Que tem uma caída traseira bem semelhante ao que seria um hatch. Então, dificilmente vai ter porta-malas bem generosos nessa situação. Medida de pneus 95, 60, 15, comuns aí de encontrar para esse aro também. Consumo na cidade, 6,3 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 7,1 no etanol e 10,3 na gasolina. Infelizmente, né, por não ter números tão expressivos de potência e ser um carro um pouco mais pesado, ele acaba também tendo um consumo de combustível um pouco mais elevado. Apesar de ter bons números de torque, mas esse torque vem num giro bem elevado aqui nesses motores da linha e-torque, né? Ali por volta dos 4.000, 4.500 RPMs. Então, é um carro que você tem que esticar mais marchas com ele para ver todo o desempenho aparecer. Para você utilizar ali em giros mais baixos, em velocidades de cruzeiro andando de forma tranquila, ele não vai ter todo o torque disponível. Então, acaba que você tem que forçar um pouco mais ali, reduzir mais marchas para poder vencer subidas, vencer retomadas de velocidade, ultrapassagens, ainda mais se esse carro tiver com passageiros mais bagagens. Porém, um dos seus grandes pontos positivos é a sua lista de equipamentos, né? Que vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal ABS e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Parece não ser das melhores listas de equipamentos, né? Mas porque tinha vários itens aqui como opcionais, que são os vidros elétricos nas portas traseiras, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, airbags laterais, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Então, para valer a pena pegar um carro desse aqui, tem que pegar com a maioria desses equipamentos disponíveis. Assim como o sistema de som, que também era opcional. Se equipado, vinha com leitor de CD, USB e conexão Bluetooth. E os pontos positivos, então, de pegar uma ideia desse aí, né, de segunda geração. É o seu motor bem confiável, bem resistente, que também não quebra com facilidade. Ali é um motor que, se você cuidar do básico, não vai te dar maiores problemas. Peças de preços acessíveis, tudo você encontra com facilidade. Compartilha muita coisa ali que não for de motor, mas de suspensão, freios, com a linha Palio. Então também tudo se encontra com preços acessíveis. Carro de ótimo espaço interno, principalmente em relação à altura do teto, né? Então ótimo para pessoas mais altas que forem no banco traseiro. Acabamento interno também condizente com a categoria, né? Utiliza muita coisa ali também do Palio, né? Em revestimentos, em peças ali de acabamento em si. Então, bem condizente com a categoria, não faz feio. Além disso, é um carro bem versátil, né? Conta com rebatimento dos bancos traseiros,
traseiros, você consegue aumentar essa capacidade de carga aí bastante se você precisar. É um carro que conta com vários porta-objetos, várias soluções interessantes ali para você se acomodar melhor, acomodar as coisas que você estiver levando a bordo, bem legal. Carro bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, voltada para essa característica. Posição mais alta de guiar, lembra bastante aí uma minivan, um SUV compacto. E se você pegar com a maioria desses equipamentos, pode se tornar uma boa opção de custo-benefício com certeza. Mas é claro que, como pontos negativos, o consumo de combustível é um pouco mais elevado, né? Como eu disse, falta torque em baixas rotações, coluna A é mais larga, então outro que prejudica um pouco a visibilidade em algumas situações. Evite as opções equipadas aí com câmbio Dualogic, né, que deram vários problemas aí de quebras, de falhas e que podem te dar um gasto extra inesperado. Então, pegue um carro desse sempre com câmbio manual para evitar maiores problemas. Já fiz um vídeo completo falando sobre câmbios, né? Quais os melhores, quais os que você deve evitar, por quê, o que acontece em cada um desses câmbios. Vou deixar o link aqui em cima também. É um carro que você tem que ficar atento também com a procedência. Foi muito utilizado aí por taxistas em BH, principalmente, se via muito aí nas ruas esses ideias, principalmente de segunda geração. Então a chance de você encontrar um carro desse com baixa quilometragem é menor. E vários também já foram equipados com GNV, que se você também não quer um que já tenha tido esse sistema instalado, tem que procurar com um pouco mais de calma, paciência, observar alguns detalhes ali, né? Por exemplo, se não tem marcas ali de furação no porta-malas, que indica que já tenha tido um suporte ali de cilindro de GNV. Verificar também ali no cofre do motor, né? Se não tiveram bicos adicionais ali instalados, né, para injetar esse gás no motor. Então, fique ligado nesses detalhes. Mas, passando aqui para o sétimo da lista, se você quer um carro com um desempenho um pouco melhor, um carro já de porte médio mesmo, de fato, dá para pensar no Hyundai i30 2.0, 16 válvulas gasolina, câmbio automático 2010, por R$ 41.845. Equipado aqui com motor beta, né, o mesmo lá da Tucson de primeira geração, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 145 cavalos e torque de 19 kgfm. É um hatch médio mais pesado, 1.327 kg. Então a relação de peso-potência fica em 9,2 kg por cavalo. O desempenho ele é até bom, tem boas retomadas de velocidade, mas o câmbio acaba jogando um pouco contra. Aqui ele é equipado com A4 CF1, automático convencional de 4 marchas apenas, acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio que prioriza o conforto, a suavidade nas trocas de marcha, então ele pode ser um pouco mais lento ali para partir, para retomar velocidades, mas é um câmbio bem resistente, confiável, que se você cuidar ali da manutenção básica, né, de troca de óleo e filtros no tempo correto, também não vai te incomodar facilmente. O porta-malas para a categoria ele é pequeno, 340 litros de capacidade, mas conta com bancos rebatíveis e bipartidos. Medida de pneus 225, 45, 17, pneus largos, perfil baixo, aro grande, pneus consequentemente um pouco mais caros. E também que joga um pouco contra na questão do consumo. É um carro que faz 8,9 km por litro na cidade e 10,1 na estrada. É um carro que tem um bom desempenho, mas acaba gastando mais combustível, infelizmente. E a lista de equipamentos aqui vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, além de computador de bordo, controlador de velocidade, banco do motorista com ajuste da lombar, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal, ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E como opcionais ainda dava para equipar esse carro com ar-condicionado digital, bancos de couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. É outro aqui também que vale a pena tentar procurar um com a maioria desses opcionais que são bem interessantes, né? Ar digital, teto solar elétrico, tem opção até de 6 airbags, controle de tração e estabilidade, são itens que vão facilitar a sua revenda futura. É um carro que não diferencia preço com relação a esses opcionais, então quanto mais bem equipado você pegar, melhor, com certeza. E o sistema de som já vinha de série com leitor de CD, USB e comandos no volante.
E os pontos positivos de pegar um i30 desse ano modelo é a sua robustez, confiabilidade mecânica, o motor também que não quebra com facilidade se você cuidar ali pelo menos do básico no tempo correto, usando as especificações corretas ali de óleo, filtros, correia. Não vai ter maiores problemas. Boa oferta de peças no mercado, tudo encontra com facilidade. Preços na média, se tratando de um carro de porte médio, né? Não é barato de manter igual um HB20, mas não é um carro que tem preços de peças exagerados aí de reposição. Câmbio automático também ele é bem confiável, como eu disse, se você cuidar dele ali, da troca de óleo no tempo correto. Carro de bom desempenho, acabamento excelente, bons materiais utilizados ali em todo o revestimento interno. E para falar mais em detalhes sobre esse carro, eu já fiz uma avaliação completa, mostrei detalhes externos, internos, equipamentos, parte mecânica, levei esse carro para dar uma volta, passei minhas impressões ao volante, vou deixar o card aqui em cima também. Além disso, um carro com boa lista de equipamentos, né, como eu disse, né, se você pegar com a maioria dos opcionais que tinha disponíveis, excelente estabilidade, conta com suspensão multilink na traseira, né, independente, então curva com tranquilidade, com segurança, e é um carro de posição pegada mais esportiva mesmo de guiar. Então, para quem gosta, pode ser uma ótima opção de compra com certeza. Como pontos negativos, consumo de combustível é elevado, é um carro baixo em relação ao solo, cuidado aí nas lombadas. Além disso, utiliza step de uso temporário, para quem não gosta também pode ser um problema. Peças de acabamento aí sim podem ser um pouco mais caros ali alguma coisa. É um carro que sempre teve um certo alto índice de roubo, consequentemente o seguro fica mais caro nessa situação. Computador de bordo, apesar de ter, mas ele marca naquela unidade de litros por 100 km, que é uma medida que não utilizamos muito aqui no Brasil, né? Então você tem que ficar fazendo uma continha ali para converter para quilômetros por litro. Além disso, pneus são de perfil baixo, o que acaba prejudicando um pouco ali do conforto ao rodar. Mas se você gosta de hatch médio, que é uma segunda opção, dá para pensar aqui no Peugeot 308 Allure 2.0 16 válvulas flex câmbio manual 2013 por R$ 39.555. Aqui equipado com motor EW10A, que é o mesmo que vinha lá no C4 Palace, no C4 Lounge, no Peugeot 408, motor até com boa oferta de peças no mercado, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. A potência é de 143 cavalos na gasolina, 151 no etanol e torque de 20 kg na gasolina e 22 no etanol, são números bem expressivos, excelentes, mesmo se tratando aqui de um outro hatch médio de 1.328 quilos, praticamente um empate técnico em peso lá com o i30, mas como tem mais potência, a relação de peso-potência ficou em 8,8 kg por cavalo. E aqui a minha escolha de câmbio foi o manual de 5 marchas, né, o BE 4/5 de excelentes engates, até bem precisos, porque nesse ano aí, modelo, né, 2012, 13, ainda tinha unidades equipadas com o câmbio de 4 marchas, né, o AL4, que não é dos mais confiáveis, tem mais relatos de quebras, problemas crônicos. Se for pegar um 308 um pouco mais novo, né, 2014, 15, até final de 2013 ali em diante, já começou a sair com os câmbios da Aisin, né, de 6 marchas, que são bem mais confiáveis mecanicamente falando. Aí sim dá para pensar num carro desse com câmbio automático, mas aqui, para não termos maiores riscos de pegar um AL4, vamos de manual, que também é uma excelente opção de compra com certeza. O porta-malas aqui, diferente lá do i30, tem bons 430 litros de capacidade e conta também com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos. Então aqui já dá para levar bagagens da família inteira com um pouco mais de tranquilidade. As medidas de pneu são as mesmas lá do Hyundai 225 4517, então mesmas características que eu já falei. Consumo na cidade 6,5 no etanol, 8,5 na gasolina, na estrada 9,6 no etanol e 12,5 na gasolina, que para um 2.0 de mais de 1.300 quilos o consumo está até bem razoável, com certeza. E a lista de equipamentos, né, nessa versão Allure vem de série já com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro, além de computador de bordo, controlador de velocidade, colimitador, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui era o teto panorâmico.
E o sistema de som já vinha de série, com as conexões de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um 308 aí nesse ano modelo é o seu motor bem resistente, confiável, como eu disse, né? Foi equipado em vários carros, então tem boa oferta de peças, com preços ali o que seriam a manutenção de um carro de porte médio. Então, outra aqui também que fica um pouco mais caro de manter, não tem jeito. Ótimo desempenho, aliado a um consumo de combustível condizente, se tratando aqui dessa configuração. Carro de excelente estabilidade, outro aqui também que curva com segurança, com tranquilidade. Excelente lista de equipamentos aqui, vem com muita coisa de série, então você não precisa procurar muito para encontrar um desse aí com todos esses equipamentos disponíveis. Bom acabamento, bons materiais utilizados ali em todo o revestimento interno, de boa textura com certeza, e por essas e outras razões é um carro aqui de excelente custo-benefício, entrega muito pelo valor que ele cobra e pela categoria que ele se enquadra. Mas como pontos negativos, o step não é temporário, mas tem medidas diferentes das rodas principais. Aqui utiliza 205/5516, então outra aqui também que se você utilizar vai perceber ali uma variação de comportamento desse carro. Não dá para abusar muito nas curvas nessa situação. Além disso, espaço interno traseiro é um pouco mais reduzido, é um carro de frente baixa, raspa mesmo com facilidade, suspensão de calibragem mais rígida, mais dura, pouco confortável, somando-se isso aos pneus de perfil baixo, é um carro que não é de fato confortável ali em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Visibilidade traseira é um pouco prejudicada, tem pouca área envidraçada ali, atenção redobrada nas manobras. Peças de acabamento também, assim como o i30, aqui são um pouco mais caras. Outro que tem alto índice de roubo, então o seguro, infelizmente, acaba ficando mais caro do que a média dos concorrentes. E também é um carro mais desvalorizado por essas razões, sendo assim mais difícil de revender, de encontrar um comprador futuro para ele, com certeza. Mas pode ser uma ótima opção de compra de veículo bem equipado, de porte médio, bom desempenho e consumo de combustível condizente também. Mas para você que fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Então vamos aqui para o nono da lista. Para você que quer um sedã, não esqueci de você. Aqui de porte médio tem o Chevrolet Vectra Elegance 2.0 8 válvulas flex manual 2011. Por R$ 38.198, ainda sobra uma boa grana, porque aqui é o Vectra em seu último ano de produção aqui no Brasil. Equipado com conhecidíssimo motor GM Família 2 de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, e já aqui na sua última atualização, né, a potência é de 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol, e o torque de 18,9 kg na gasolina e 19,7 no etanol, números bem expressivos para um sedã de 1.268 kg. A relação de peso-potência fica em 9,1 kg por cavalo. Aqui equipado com câmbio manual de 5 marchas, né, o F23, de relações mais alongadas para aproveitar esse desempenho extra aqui desse motor. É um carro que você consegue manter um giro um pouco mais baixo ali em velocidades de cruzeiro, tentando economizar um pouco de combustível, mas se você precisar de potência, precisar de respostas rápidas, reduz uma marcha, duas, que você vai ter isso aí de sobra com esse motor que entrega muito torque já em baixas rotações, né? O que é característico desses motores aí de 2 válvulas por cilindro. E é um carro também de excelente capacidade de porta-malas, 526 litros, e conta ainda com bancos traseiros rebatíveis bipartidos e abertura da tampa por sistema pantográfico. Medidas de pneus 205/5516, as mais comuns de você encontrar para aro 16. O consumo, infelizmente, é um pouco mais elevado. Na cidade faz 5,9 no etanol e 8,4 na gasolina. Na estrada 7,9 no etanol e 11,4 na gasolina. É um carro mais pesado. Esses motores GM, né, família 2 principalmente, tem uma concepção, um projeto um pouco mais antigo, apesar de já terem passado por várias atualizações, mas infelizmente eles têm um histórico realmente de ter um consumo de combustível um pouco mais elevado, então acaba sendo dessa forma aqui no Vectra. Porém, é um carro também muito bem equipado, versão Elegance, né, que é intermediária, já vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, rodas de liga leve, alarme, ar-condicionado digital com saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro,
além de computador de bordo, limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, e faróis e lanternas de neblina. E o sistema de som já conta com leitor de CD, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Para um carro que 2011 está muito bem equipado, com boa conectividade com certeza. E os seus pontos positivos são o seu motor bem resistente e confiável, de peças baratas. Esse sim é um carro de porte médio, barato de manter, no nível ali de um compacto premium, com certeza. Alguma coisinha ali pode ser um pouco mais cara, parte de suspensão talvez, mas motor, câmbio, freios, tudo de muito fácil acesso, preços bem tranquilos de adquirir, com certeza. É um carro que dá para manter facilmente. Além disso, bom desempenho, confortável ao rodar, suspensão consegue equilibrar muito bem estabilidade e conforto a bordo, além de ótimo espaço interno, com certeza também, principalmente para quem vai no banco traseiro. Lista de equipamentos muito boa, se tratando de um sedã 2011 na sua versão intermediária. Carro que proporciona um bom prazer ao guiar, né? Como eu disse, ele é bem estável, passa segurança nas curvas, ao mesmo tempo em que tem comandos todos muito bem localizados, tudo de muito fácil acesso, tudo muito ergonomicamente correto, engates do câmbio até bem justos, precisos. Então, um carro bem prazeroso de guiar, com certeza, com boa capacidade de porta-malas e por essas e outras razões de ótimo custo-benefício. Olha só, 2011, no mesmo ano ali de um City, né, também 2011, porém bem mais barato, entrega muito mais em equipamentos e até em desempenho, com certeza. Mas tem seus pontos de atenção, né? Como eu disse, o consumo de combustível é mais elevado, infelizmente. O acabamento, ele é relativamente bom, se tratando da época desse carro, apesar de ter perdido um pouco na qualidade comparado com a sua geração anterior, mas ainda assim conserva materiais ali de boa textura em painel, forros de porta, bancos. É um carro que apresenta relatos de ruído na suspensão, né, tanto dianteira quanto traseira, que geralmente são ocasionados aí por bieletas, por buchas, mas nada de caro, de complexo de resolver. Mas são peças que, se você não colocar de qualidade, de primeira linha, podem se danificar mais rapidamente. Também é comum de ocorrer falha aí na junta da tampa de válvulas, né? Vaza um pouquinho de óleo ali naquela região, nada que incomoda, nada que vá prejudicar, mas fica esteticamente feio, porém fácil também, peças baratas de arrumar, baixa complexidade, você resolve esse problema rapidamente, com facilidade. E também nessa época foram detectadas algumas falhas de gerenciamento eletrônico ali da ECU, que costumava criar falhas de funcionamento nesse motor em baixos giros, mas a Chevrolet corrigiu essa falha até rapidamente, disponibilizou uma atualização de software, né, para essa ECU, né? Na época até foi chamada de pacote Tech 2, que é algo que resolveu na maioria das unidades na época, né? Alguma outra que não foi lá para fazer essa atualização, que porventura você esteja olhando, é até relativamente simples e fácil também de resolver. Mas ainda assim, o Vectra aqui eu diria que é um carro de excelente relação custo-benefício, carro barato de manter, com bom desempenho e bom consumo de combustível, excelente lista de equipamentos e ótimo espaço interno, bom porta-malas para você que gosta de um sedã médio. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões aqui, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 42 mil? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final a playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você está pensando em carros ali na faixa dos 45, 50, 60 mil, lá já tem vídeo. Ou está pensando em carros um pouco mais acessíveis, 20 mil, 25, 30, 35, lá também já tem o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.